Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia poderoso, profético e sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que tempo maravilhoso. Que delícia. Gente, se tem uma coisa que eu amo, é a oração da madrugada. Eu acordo numa alegria tão grande para orar na madrugada. E eu tenho tanto prazer de vir aqui na live depois. Eu acredito que é o melhor momento do meu dia, né? Depois tem meu devocional também, que é um momento maravilhoso. E quando a gente cumpre, né, com esse protocolo de buscar o Senhor no nosso secreto, é maravilhoso. Shalom, Ivone, shalom, Emily, shalom a todos vocês. Shalom, Ale, shalom, Gleice, shalom, profeta Frederico. Shalom a todos, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Shalom, Mai. Shalom a todos. Amém? Glória a Jesus. Shalom, shalom para todos. Como que vocês estão? Bem? Vocês estão bem? Como que tá o jejum? Tem gente falando que o jejum tá fácil. Aperta o jejum. Aperta o jejum, gente. Tá fácil. Vocês têm 7 horas de janela, então começa a comer só em uma vez por dia. Começa a fazer exercício. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz com tudo aquilo que Deus está fazendo. Ontem nós abrimos as inscrições da Conferência Global Fire 2025. Uma explosão de inscrição. O povo tudo louco e as caravanas estão tudo pronta. Eu estou impactada. E ano passado a gente lançou com 6 meses de antecedência, 5 meses. Agora com 60 dias só, né, Gu? Só 60 dias. E Deus fazendo tudo isso. Existe uma unção muito genuína sobre esse ministério. Amém? Então vocês se preparem que vai ser uma explosão sobrenatural. De poder, de glória, de avivamento. Se preparem que nós vamos viver dias proféticos. Amém? Genuínos. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, Flávia. Shalom, pastora Bruna. Shalom, pastora Lai. Shalom, shalom, Thaís. Shalom para todos vocês que estão entrando. Amém? Estou muito feliz com cada um de vocês. Estou muito feliz por ver. Amém? Nossa, o apóstolo trabalhou tanto com o pastor Eduardo naquele site. Ô, gente, era um empecilho aqui, um negócio aqui. É levante. Gente, você levanta muita coisa porque é muito trabalhoso. É um evento muito grande. Amém? Mas eu tenho certeza que vai ser algo sobrenatural. Amém? Conta pra mim, tá difícil o jejum ou tá fácil? Se tiver fácil, você precisa apertar. Você precisa diminuir uma janela de alimentação só. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amanhã nós estamos entrando no mês... Vocês sabem que eu não sigo o calendário gregoriano, certo? Eu sigo o calendário profético, o calendário bíblico. Então, nós estamos saindo, hoje é o último dia de Nissan, tá? E amanhã nós entramos, tá? Ao pôr do sol, ok? Nós entramos ali ao pôr do sol. Deixa eu ver aqui. Modo time. Nós entramos já, o quê? Entre ontem e hoje nós já estamos entrando. Você tá vendo, a lua tá trocando, nós estamos entrando pro mês de Iyar. E o mês de Iyar é um mês de revelação, de cura. A atmosfera é profética para isso. Então, nós passamos agora por uma temática na oração da madrugada. Nós estamos, é uma só campanha, mas com vários temas. Então, você viu que Deus está alinhando, está mexendo em coisas, está trazendo ordem para as coisas. Então, é alinhamento profético. A segunda fase vai ser, agora vai ser cura interior e cura física. Tá? Vai ser poderoso. Então, nós entramos ali terça ou quarta-feira já nessa temática, tá? Então vai ser um tempo avassalador, um tempo
profético e um tempo sobrenatural. Se preparem, amém? Então, todo tipo de... Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho nenhuma cura interior para fazer. Às vezes você tem algo mal resolvido com o seu pai, nós vamos tratar tudo isso na oração. Algo mal resolvido com a sua mãe, algo mal resolvido com algum irmão seu, algo mal resolvido com você mesmo. Então, agora Deus vai mexer profundo no seu interior e vai ter muita cura física. Então, eu vou ministrar a cura física agora todas as madrugadas. Eu vou ver certinho no meu calendário, na minha programação, que dia que nós vamos começar, tá? Deixa eu ver aqui. Que dia que nós começamos? Vou contar aqui rapidinho, peraí. Domingo, né? Segunda, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, eu vou ver certinho e aí eu já vou fazer pra gente... Aí eu aviso vocês, entre hoje e... Hoje é dia 28. Ok. Glória a Jesus. Então, entre hoje e amanhã nós vamos começar com uma nova temática. Vou ver certinho no meu calendário como eu programei isso. Amém? Então se preparem que vai ser sobrenatural. Tradicionalmente, Iyar é conhecido como o mês da cura. É o mês da cura. Gente, esse mês é conhecido como o mês da cura. É muito poderoso. Então nós estamos debaixo de uma atmosfera. Obrigada, pastora Nani. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, Itarlene querida, Anne, sejam bem-vindas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Gente, eu mandei a arte lá da conferência. Divulgue, esteja nos ajudando a divulgar. Amém? Disseminem, convidem pessoas. A conferência não é só para aluno, é para qualquer pessoa que quer ir passar por uma libertação, ser avivado. Olha, eu sou testemunha, né? O meu irmão foi, minha cunhada, e eles vão voltar agora para a conferência. Eles falaram que não perde mais nenhuma. Meu irmão saiu tão cheio do Espírito Santo. Eu acho bonitinho demais, né? Que ele falou, mano, eu não consigo mais nem escutar a música do mundo. Eu falei, glória a Deus. Mas por quê? Ele foi cheio do Espírito Santo. Amém? Isso é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Gente, vamos orar. Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, nós nos colocamos vulneráveis para receber revelação, sabedoria, conhecimento no tutano da nossa alma e do nosso espírito. Eu me abro inteiramente, Pai, para ser usada pelo amigo Espírito Santo. E eu declaro que o governo de tudo o que acontece nesse ministério é através do doce e amoroso Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, invade agora cada casa, enche-nos com uma unção poderosa, no nome poderoso de Jesus. Nós tomamos posse de toda a revelação que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Deixa eu contar para vocês o sonho que eu tive essa noite, tá? Então nós estamos há quantos dias jejuando? Ontem foi o 7º dia, hoje nós entramos para o 8º dia. Certo? Vocês também estão nessa? Então hoje, 13h, nós entramos para o 8º dia. Nós estamos encerrando o 7º dia. Faz sentido ou não? Não é, Gu? Hoje nós estamos encerrando o 8º dia. Estamos encerrando o 7º. E essa madrugada, eu sonhei com uma entidade demoníaca, tá? Muito feia. Ela era muito grande, ela tinha uns 3 metros de altura, mais ou menos. Gorda, obesa, parecia uma coisa preta, uma gosma, era uma, eu entendia que era uma potestade, tá? No sonho era uma potestade. E no sonho, essa potestade, ela vinha e ficava perto de mim, assim. E quando ela ficava perto de mim, eu colocava a minha mão dentro do coração dela e eu começava a apertar o coração dela. Ela era muito grande. E aí eu começava... Eu conseguia colocar a mão dentro daquela potestade e apertar o coração dela. Apertar. E ela falava... E aí ela batia em retirada, ela saía, ela fugia. E ela falava assim... Debaixo dessa consagração que vocês estão, eu não consigo mais atacar vocês. Antes eu até conseguiria atacar vocês, mas agora tá difícil, eu não consigo. E aquela potestade falava para mim que
o que eu entendia? O que vocês estão fazendo agora está gerando um nível de santidade tão profundo que eu não consigo mais me levantar. Gente, foi muito surreal, tá? Eu pegava o coração daquela potestade, eu colocava a minha mão dentro daquela sombra negra, era uma coisa negra, horrorosa, tipo uma gosma preta, eu colocava e eu começava a apertar, e eu falava, você vai bater em retirada. E havia uma força nos meus ossos descomunal, eu tava com sangue nos olhos, e não era ralé de demônio. Eu sei quando é demônio, baixo escalão, tranca-rua. Não, queridos, era algo que move os ares, era algo que é algo assim, patente alta. E aquela potestade falava assim pra mim: antes eu até conseguia levantar ataque contra vocês, mas debaixo desse nível de santidade eu não consigo mais. Então eu tive esse sonho essa madrugada. Foi tremendo. Então vocês têm que ficar prestando atenção nos sonhos que vocês estão tendo. Presta atenção, anota. Eu anoto tudo. Por exemplo, eu faço meu devocional. Eu tenho um negócio comigo que eu tenho que fazer o devocional antes do meio-dia. Não pode passar do meio-dia. Senão eu já entrei em pecado. Onde eu tava, né? Aqui, eu preciso correr. Tinha saído cedo do mercado e correria, fazendo coisa. Preciso correr. Então, antes do meio-dia eu tenho que fazer meu devocional. Termino meu devocional e eu coloco lá. Tal dia do devocional, começamos agora uma campanha, certo? Então eu coloco assim: primeiro dia do jejum, primeiro dia do devocional. O que eu li aquele dia? Colossenses tal, que louvor que eu escutei no meu devocional, e eu coloco o que Deus falou comigo, o sonho profético que eu tive. Então eu sempre anoto a revelação que eu tive, amém? Eu faço esse tipo de anotação. Então vocês também, por quê? Para vocês lembrar do que Deus tem falado com vocês. É muito poderoso, amém? Então pega essa visão, tá? Glória a Jesus. Então vamos lá em 1 Tessalonicenses, tá? Capítulo de número 1. Então nós vamos ler aqui agora, ok? Glória a Jesus. Vamos lá, vamos ler. Aleluia. Vamos ler o verso 1, o verso 2. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos essa carta à igreja de Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe dê a graça e a paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e a sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que poderoso, amém? Vamos lá no 4. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não os fizeram apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu a plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor, ok? Então Paulo está relembrando aqui de como ele pregou o evangelho com clareza, com motivação, né? Reforça tudo que ele sofreu com a oposição e com a perseguição. Então eu quero que você entenda, a partir do momento que você se posiciona e você se encontra no eixo da vontade de Deus, você, tá? Nós já oramos? Já oramos, gente? Nós acabamos de orar, amém? Nós nos posicionamos, ok? No centro da vontade de Deus vai haver levante, vai haver perseguição, vai haver todo tipo de ataque. Ah, mas por que antes o inimigo não me atacava? Porque você não estava realmente posicionado na vontade de Deus. Então Paulo está falando aqui que não só ele, mas Paulo, Silas, Timóteo, todos ali perseveraram para levar as boas novas. E nós também precisamos perseverar para levar as boas novas. Então vai ter gente tirando chacota com a sua cara, vai ter tua parentela falando, agora, gente, eu escutei demais. Agora a Larissa está achando que é pastora. E hoje estão vendo o fruto, amém? Então vai ter perseguição. Agora, eu quero que você entenda uma coisa, perseguição não vem de quem você não conhece, pode vir mais tarde, quando a coisa estiver maior. Mas a perseguição sempre vem de quem a gente ama,
de gente, de pessoas que a opinião importa. Mas você não pode, queridos, ficar nesse lugar. Amém? Então eu quero que você entenda. Vão te chamar de fanático, de crentinho. Quem aqui já passou por isso? Olá, a pessoa só pensa em Deus, só fala de Deus, tá chata, eu preferia você como você era antes. Eu já escutei esse tipo de coisa, amém? Só que as pessoas que estão à nossa volta, quando vê o nosso posicionamento, elas ficam esperando a nossa queda. Porque talvez outrora você falava que estava firme, mas caía. Só que agora você deu passos no santo do santo e não tem mais como retroceder. Só que daqui um pouco, tá? O que vai acontecer? As pessoas vão ver que você está numa posição que você não retrocede mais. Vão ver a autoridade. Aí o que acontece? A hora que Satanás e os demônios começam a pegar lá na casa do seu parente, eles começam a chamar quem? Eles lembram que tem alguém na família posicionado. Os seus amigos lembram que tem um amigo, um amigo ungido do Senhor, profeta de Deus na terra. Então na hora da aflição eles vão lembrar o quê? De você. Tá? Então a verdadeira vitória, ela vem sobre a nossa vida uma vez que nós somos perseverantes, mesmo no meio das perseguições, tá? E outra coisa, eu quero que você entenda, eu disse pra você e eu vou reforçar. Satanás não tem medo de unção, porque a unção pode estar numa pessoa que é corrupta. Satanás não tem medo de dons espirituais, porque dons espirituais pode estar fluindo de uma pessoa corrupta. Como assim pode? Deus não tira o dom. Agora, Satanás, ele tem medo de santidade. E o que é santidade? Posicionamento. Uma pessoa que não fala palavrão, uma pessoa que guarda a sua boca, guarda a sua língua, tem uma área sexual pura, vai ter relação com o marido, com a esposa, é puro. Amém? Então, Satanás tem medo de santidade. E santidade é estilo de vida, queridos. Santidade é o que sai da sua boca. Santidade é como você se comporta mediante as circunstâncias que se apresentam. Então, santidade é um lifestyle, é um estilo de vida, ok? Então, Paulo aqui está exortando, né? Vamos aqui, ó. No 4, sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês, bem como nós, sabem como nós comportamos entre vocês. Então, Paulo aqui está trazendo o quê? Olha só, o Paulo está trazendo o que aqui para eles? Santidade. Vocês precisam caminhar, vocês precisam se posicionar, vocês precisam o quê? Viver o que vocês pregam, amém? Paulo está falando da perseguição, daquilo que ele passava, e nós também passamos perseguição, mas nós precisamos viver o quê? Em santidade. Santidade é um estilo de vida. Santidade é um estilo de vida, ok? Glória a Jesus. Vamos continuar aqui agora, tá? Do verso 6 em diante. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores do nosso Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e de Acaia, pois a sua fé em Deus os tornou conhecida em todo lugar. Olha só, os tessalônicos estão sendo exemplo da fé, do posicionamento. É igual quando uma igreja começa a ser avivada, isso começa a se espalhar como um burburinho. Olha só, aquele povo está orando, Deus está fazendo um milagre, está acontecendo algo muito sobrenatural naquele lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo verdadeiro, e também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e a quem ele livrará da ira que está para vir. Então, o que acontece? Na madrugada, a maior parte dos testemunhos que chega até mim é da oração da madrugada. Nossa, apóstola,
esse negócio da oração da madrugada, um começa a falar para o outro. Olha, Deus está fazendo, a oração é poderosa, Deus usa lá os apóstolos, os intercessores, eu fui curar na oração da madrugada, isso e aquilo. Então, quando nós, ou também, às vezes, a notícia do seu posicionamento, da unção que você está adquirindo, começa a se espalhar na sua casa. Você pode levar pedrada, você pode ser criticado, mas no dia mal, no dia que alguém da família, no dia que alguém tá mal, fulano, eu tive um sonho, o que você acha que é? Essas pessoas vão recorrer a quem? A vocês. Porque vocês estão com uma lamparina cheia de óleo e com uma tocha de fogo da lamparina fumegando o fogo do avivamento. Amém? Então Paulo aqui está exortando a santidade sexual. E o que é santidade sexual? Querido, santidade sexual, primeiro, se você não é casado, você não tem prática sexual. Se você é casado, você tem prática sexual, já é uma obrigação no casamento, só que não pode ser feito com promiscuidade e com sujeira como outrora você fez lá no mundo. Amém? Eu canso de falar isso e eu vou falar. Do que adianta você deita com seu esposo, que a sua esposa está debaixo da bênção do casamento, mas quando você vai ter relação sexual, você pensa no filme pornográfico, você não assiste mais, mas o diabo instalou um filme pornográfico na sua cabeça. Você lembra do seu ex-namorado, da sua ex-namorada, daquela mulher que você pegou, daquele homem que passou na sua vida. Então você se corrompe. Então você precisa falar: Senhor, me trata, me cura, me liberta, porque eu quero estar de corpo presente, tendo relação com meu esposo, com a minha esposa e com a minha mente, o meu consciente, aqui, agora. Isso é santidade. Queridos, o ato de santidade é um ato de adoração ao Senhor. É quando você se torna uma carne só. Só que se isso tiver corrupção, Lilith estiver influenciando os seus pensamentos, você está corrompido. Há fogo estranho em você. Ponto. Amém? Acabou. Amor ao próximo, crescente. Queridos, uma coisa eu quero que vocês aprendam: se coloca no lugar do outro. Se coloca no lugar do outro, porque o maior mandamento é amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Por isso que vocês têm que ser curados na alma, porque se uma pessoa que não é curada na alma, ela não consegue reconhecer o amor pela sua própria vida, ela não consegue se amar, ela não consegue se sentir amada. Para você conseguir amar alguém, primeiro você tem que se amar, você tem que ser apaixonado pela essência, pelas cores a qual o Senhor te destinou. Uma pessoa que tem inveja de outras pessoas, que quer ter a vida de outra pessoa, é uma pessoa sem identidade. Ok? Gente, eu tô tendo agora, eu recebi uma profecia lá no apóstolo Joel, que Deus estava trazendo um nível de conhecimento e revelação. Eu vou fazer uma ministração poderosa de cura física, tá? E eu vou trazer na ministração, ainda não vou dar spoiler. O que cada enfermidade está atrelada, que problema é espiritual. Deus, ele está me dando um download tão poderoso. Então, quero que vocês se preparem. Já leva caderno, vocês vão ganhar um bloquinho de anotação. Mas às vezes eu tô no devocional, eu tenho que parar para escrever, que Deus começa a falar comigo. Tá. Assim tá demais, sabe? Eu sei que eu tô debaixo de uma nova unção. E assim, eu quero que vocês se preparem, né? Então, não, eu não vou dar spoiler. Amém? Então, Paulo também fala sobre o arrebatamento, os mortos em Cristo, a ressurreição, né? Os mortos em Cristo se ressuscitarão primeiro. Então, eu quero que você entenda que nós morremos para o velho homem, para estarmos agora debaixo de uma vestidura do novo homem. Então, sempre faça essa pergunta: o que Jesus faria agora? Como que Jesus responderia? A sua visão tem que ser o macro, tem que ser o reino de Deus. Eu não quero que você milita, queridos, por coisas que é do mundo, é da obra da carne. Amém? Então, por exemplo, eu vejo gente brigando para ter mais unção, gente brigando para ter uma posição melhor que o outro. Queridos, você tem que lutar para os seus irmãos receber, para a sua família ser alcançada. Então eu quero falar uma coisa para você: Deus me deu muito,
muito conhecimento, muita sabedoria. O Senhor me deu muita unção, o Senhor me deu muita inteligência emocional. Mas porque eu aprendi a compartilhar, eu aprendi a olhar para o macro, para a necessidade do reino, não do meu ministério. Eu nunca foquei no meu ministério do Global Fire. Eu sempre foquei no macro. É para todos que querem, é para todos que passam e bebem água, é para todos que passam e se alimentam daqui. Eu nunca falei, isso aqui é só para os membros. Não, eu sempre dei com abundância para todos. Porque a minha visão não é para um cercado que é ali, por exemplo, a Global Fire, é só para a Global Fire, é só para os membros. Não, é para todos. Eu sempre olhei, é para todos que talvez estão numa igreja local, mas não tenham uma oração da madrugada, não tem um devocional, não tem uma ministração de cura interior. Queridos, a gente não trabalha para uma denominação. A denominação é só para ter organização. Nós trabalhamos para um reino, e é um reino que abrange tudo e todos, porque é só um Cristo, é só um Espírito Santo, é só um batismo. Então nós precisamos parar de limitar. E você para de falar, é que na Global, isso na Global, Deus está fazendo em outros lugares, em outras igrejas também. Então para, isso é idolatria ministerial, e eu não quero que você tenha isso. Senão você limita o reino de Deus. Você vai ficar igual Elias. Ah, Senhor, só eu estou guardando, só eu estou fazendo. Aí Deus falou assim, Elias, quem que você acha que você é na fila do pão? Eu fico imaginando. Elias, eu tenho 7.000 que eu guardei, que não se dobraram a Baal, não se vendem. Você está achando que é só você que eu tenho para usar? Por causa disso, Elias, vai lá, unge Eliseu, seu sucessor. Se você está entendendo, eu quero que você entenda isso. Não limita o poder de Deus. Deus, ele tem múltipla forma e faceta de sabedoria, de se mover, de fazer. Ele usa o Pedro de um jeito, o Sebastião do outro, mas não significa que ele não esteja usando. Amém? Então, olha, viva cada dia com quem se prepara para encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Viva cada dia como se o arrebatamento fosse essa madrugada. Viva cada dia como se a trombeta fosse tocar. Viva, queridos, cada dia na sua plenitude. Eu falei com meu Senhor hoje, eu orei hoje, eu entreguei o meu coração. E vocês voltam para o secreto. Sai da zona de conforto. Amém? Ora antes de dormir. Coloca o teu joelho no chão e fala, Senhor, guarda o meu sono, guarda a minha casa. Aí tem pesadelo, não sabe por quê. Você não reveste o teu sono. Você não confia no Senhor. Amém? Outra coisa que eu quero abordar aqui, mediante essa palavra de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, verso 1. Nós precisamos aprender a andar em vigilância. Amém? E vigiar todo o tempo, vigiar no que fala, vigiar nas atitudes que toma, vigiar nos lugares que vai, perguntar para o Senhor, Senhor, é para mim ir lá amanhã? Às vezes você planeja a sua semana, mas você não pergunta para o Senhor se Ele está nesse planejamento. Amém? Porque se você não sente paz em fazer algo, Deus não está nisso. Por exemplo, você fala, amanhã eu vou fazer tal coisa. Não sentiu paz? Deus não quer que você vá. Eu preciso que você entenda que Deus trabalha com esse sentimento. Precisamos andar vigilante e sóbrios. E como que a gente anda sóbrio? Sóbrio, querido, é uma pessoa que está lúcida, não só para o tempo físico, mas para o tempo da estação espiritual, a qual Deus está te colocando. Sóbrio em entender, eu estou numa estação de deserto, estou numa estação de primavera, estou numa estação de crescimento, estou numa estação assim, assada. Então vigiar é o que? Vigiar no que fala, vigiar com quem você se senta, vigiar com quem você se associa. Ou você acha que você vai andar com todos, vai estar com todos, vai falar com todos? Não. Exige o tempo. E às vezes Deus está te separando da sua própria família, porque a sua família fala palavrão, sua família não está nem aí para as coisas do reino, menospreza o que você carrega. Você acha que Deus de fato quer que você caminha com gente que debocha, menospreza a arca da aliança que está dentro da tua casa? De jeito nenhum. Amém? Então aqui uma dica, anima quem está desanimado. Fulano, você está desanimado? Vem cá, vou orar por você. E impõe a mão, declara fogo, fala, vamos buscar, vamos orar. Amém? Rejeita os pensamentos ruins.
Começa a vir pensamento contra o seu irmão. Ai, fulano não gosta de mim. Gente, sai desse lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falo isso para os meus discípulos. Ninguém tá nem aí para você. Quando alguém vem para mim e fala, ai, porque estão falando que eu sou isso? Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém tá nem aí para você. Tá todo mundo cuidando da sua vida, querendo a sua unção, querendo uma capa, buscando. Ninguém tá nem aí para o que você faz, fala. Isso aí é uma coisa que Satanás está colocando na sua mente para você entrar num lugar de inferioridade, para você entrar num lugar de rejeição. Se você não fizer a sua parte, não buscar, você vai perder o despojo do Senhor. Tá todo mundo interessado em crescer, em evoluir. Ninguém tá preocupado com o que você veste, com o que você come, com o que você fala. Não. Está todo mundo preocupado com a missão. Eu estou preocupada de verdade com o meu ministério, com os projetos que Deus colocou na minha mão. Eu não tô nem aí se o fulano não tá fazendo, ciclano não tá... Tô nem aí, eu tenho muita coisa para fazer e não está nem dando tempo. Então, eu quero que vocês entendam, nós precisamos estar nesse lugar de cuidar bem do que? Do nosso jardim. Uma vez que nós cuidamos do nosso jardim, o que acontece? Ele começa a florescer. Ele começa a encher de borboleta. Ele começa a ficar cheiroso e todo mundo quer vir nesse jardim. E aí você para de comparar o seu jardim com o do próximo, porque o seu tá florido, o seu tem tanta coisa boa. E aí que você sai do lugar de comparação, do lugar de inveja. Inveja, queridos, é uma pessoa sem identidade firmada no Senhor. Infelizmente, tá? Então a gente precisa rejeitar o mal. Veio o pensamento. O diabo ele vai tentar lançar pensamento, ele vai tentar colocar um sentimento de rejeição, de dor, de tristeza. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Eu já saí desse cativeiro. Eu sou amado, eu sou amada, eu sou filha amada, eu sou filho querido do Altíssimo. Eu carrego uma unção avassaladora. Começa a declarar aquilo que Deus já falou que você é. Então nós precisamos todo dia, querido, cauterizar nossa mente com a palavra de Deus, porque se você não fizer isso, Satanás te coloca num lugar de murmuração, de coitadismo, de vitimismo. Eu não tenho mais paciência para isso. Infelizmente, eu não consigo mais lidar com isso. Porque Deus me colocou numa visão numa visão grande. Eu preciso focar no crescimento, no aceleramento. Não dá para mim ficar toda hora tentando tirar as ervas daninhas que o Satanás coloca nos corações das pessoas. Eu não consigo mais fazer isso, porque se eu foco nisso, eu não foco no macro, eu não foco no avanço. Então nós já somos maduros o suficiente, nós temos ferramenta o suficiente para sair desse lugar. Por isso que muita gente não consegue nos acompanhar, porque parece duro. Parece, mas não, gente. Quanto tempo nós já estamos orando e faz imersão, faz seminário, eu ministro libertação, culto que ministra libertação, que ministra isso, eu trago lives ensinando. Eu já é tanto tempo falando o que é rejeição, o que é o sentimento de abandono, o que é vitimismo, o que é uma pessoa almática. Nós já estamos falando tanto tempo, então não dá mais para ficar nesse lugar. Nós precisamos entender o seguinte: Deus quer mais de você e o diabo está te distraindo com coisas que já era para você ter superado. Por que o diabo te distrai? Porque ele não quer ver você pregando, ele não quer ver você avançando, ele não quer ver você rompendo. Então o diabo ele prefere te distrair com as suas mazelas para você ficar patinando nos mesmos ciclos de repetição financeira, repetição emocional, repetição espiritual. Aí você fica patinando e não sai desse lugar, mas já era para você ter saído, porque tem oportunidade, tem ferramenta na tua mão. Você já era para ter saído, mas você não sai. Porque você ainda não ativou sua identidade espiritual. Você compra as mentiras de Satanás e você prefere viver no coitadismo. Então eu quero que você entenda, para você ser algo no reino de Deus, você tem que romper com o laço. Então por isso que nós estamos orando na madrugada, quebrando todas essas coisas, esses ciclos. E agora nós vamos entrar num ciclo de quê? De cura interior e cura física poderoso. Eu quero mexer em áreas paternas, em áreas maternas. Então eu estou já construindo as pautas de oração. Por exemplo, com a sua mãe, toda palavra que a sua mãe disse eu vou quebrar. Toda vez que a sua mãe te rejeitou, nós vamos quebrar. Eu vou tirar todo o demônio que talvez está entre você e sua mãe, faz vocês brigarem, entre você e seu pai. Toda palavra falada de ambos partes nós vamos quebrar. Então, queridos, olha o privilégio que vocês têm.
nas madrugadas. Então por que não estão aproveitando isso? Por que não estão aproveitando disso? Isso aí é como uma cura interior profunda e avassaladora. Amém? Então nós precisamos hoje, tá? Nós precisamos hoje romper com essas mazelas e trazer um posicionamento de filho. Fala assim: Satanás, eu não estou mais nesse cativeiro, sai da minha vida. Tá se sentindo oprimido? Levanta uma oração, unge a tua casa, expulsa os demônios, todo demônio de mentira, todo demônio que tá tentando voltar para minha alma, tá tentando me colocar, espírito de rejeição, eu vou te acompanhar até a porta e você vai bater em retirada, vai falando todo demônio. Queridos, gente, isso aí vai ser a vida inteira. Quando você vencer os processos na alma, vai começar pessoas a levantar contra você, talvez contra seu ministério, calúnia. Então eu quero que você entenda, a primeira guerra ela é mental, ela é emocional, depois talvez ela é física. E aí vai vindo, às vezes aí são coisas dentro da casa, aí o diabo vai começar a usar pessoas, aí às vezes é coisas físicas, enfermidades. Então e outra, a guerra espiritual é todo dia. Você sabe que dia que termina a guerra? O dia que nós formos para a glória. Então nós precisamos, queridos, ser resilientes na corrida. Você acha que todo dia eu não guerreio? Queridos, todo dia eu faço uma declaração, rejeitando as mentiras de Satanás. Você acha que eu só coloco a armadura na hora da oração da madrugada? Eu todo dia no meu quarto eu coloco uma armadura, eu declaro o selo. Por isso que o meu emocional é blindado, o meu coração é blindado. Eu sei as armas que eu preciso usar, eu me consagro, eu me unjo e falo: Satanás, você não tem autoridade nenhuma de entrar no meu pensamento, na minha mente. Eu me coloco agora, eu sou filha do Deus Altíssimo, ungida e escolhida do Senhor, e você não pode passar nem na rua da minha casa, e por causa da minha vida, da minha intercessão, daquilo que eu carrego, você não pode tocar nos meus vizinhos. Então você precisa ativar a sua identidade de filho, de filha, de guerreiro do Senhor. Para de escutar gente oprimida, gente que não tem discernimento. Ai, tive um sonho que o diabo estava te massacrando. Aí você acredita naquilo, você fala: isso é mentira. Eu não aceito esse discernimento. Ele cai por terra. Eu oro toda madrugada, eu estou de jejum, eu estou posicionado. É ele que caiu por terra. Irmão, talvez é você que está desviado, está fora da brecha. E o diabo está te dando um sonho para me oprimir, mas eu rejeito agora em nome de Jesus. Ué, que tipo? Gente, eu não aceito nenhum ataque de Satanás. Eu oro toda madrugada, não é 1 mês, 2 meses. Queridos, eu já tinha uma vida de oração, mas agora nós estamos orando num horário, vai fazer 2 anos. Eu não aceito ninguém falar, ai, que não, é gente oprimida, desalinhada, que vem trazer pedra de tropeço, que vem tentar se inflamar o coração, desestabilizar. Como que pode Satanás se levantar? Com um povo que ora, que jejua todo dia, não faz sentido nenhum. E não é só isso, eu renuncio, eu sou dizimista, sou ofertante, sou primiciadora, levanto ofertas pelo Brasil, levanto ofertas para conquista de território, para quebra de feitiçaria, obra de bruxaria. Então como que Satanás levanta? Não levanta! Não levanta! Então não deixa ninguém se levantar falando com o diabo isso, aquilo. Você fala assim: querida, é o diabo que tem medo de mim. É o diabo que não passa nem na rua da minha casa. Aí você só toma posse de uma identidade forte porque você começa a declarar. Fala assim: meu irmão, não aceita esse sonho. É o diabo que tem medo daquilo que eu carrego. É o diabo que tem medo do meu posicionamento em Cristo. Não, está errado. Na verdade, eu acho que você não está posicionado. Esse sonho aí, isso aí é o diabo querendo te usar para me oprimir. Fala assim: irmão, eu oro toda madrugada. Fala: irmão, você está alinhado com Deus mesmo? Confronta. Queridos, eu não aceito. Eu entrei no lugar, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei o preço que eu pago, eu sei a integridade que tem o meu coração, o coração do meu esposo. Então, é isso aí que eu quero de vocês. Quem é Satanás? Davi falou assim: mas quem é esse que ousa afrontar ao Deus de Israel? Quem é esse? Quem é essa casta de demônio? Que tipo de falange é essa? Que está tentando me ameaçar pelo João, pelo Pedro, pela Maria, pelo José? Então parece oração contrária, palavra contrária. Queridos, não aceita isso de jeito nenhum. Eu tenho falado, nós exaltamos Jesus e não Satanás. Nós exaltamos o Senhor Jesus.
Então você sabe por que o diabo ele ganha poder? Porque gente oprimida é açoitado por ele em sonho, em discernimento errado. Gente, nós oramos toda a madrugada. E outra, eu já vou falar algo para vocês. Nós agora vamos fazer um 24/7 pela conferência. Nós vamos depois aumentar a nossa margem de oração de 9 horas até 4 horas da manhã, como nós fizemos. E em breve nós vamos fazer um 24/365 dias. Nós seremos o maior altar de oração na madrugada. E na madrugada não vai mais haver 24/7. Vai haver oração ininterrupta. A tenda de Davi vai ser levantada. E eu estou preparando gente, estou preparando intercessores. Só que eu preciso de gente com emocional bom. Eu preciso de gente com discernimento afiado. Gente que ora, gente que está jejuando. E não se deixa ser contaminado, está orando todo dia. Então como que o diabo levanta? Então sua oração não presta, ué. Não tem poder nenhum. Se o diabo está levantando, sua oração não presta. Você está orando errado. Se o diabo está te ameaçando em sonho, queridos, olha o nível de sonho que eu tive. Eu estava pegando o coração da potestade. Eu estava oprimindo a potestade. É essa a identidade que eu quero. Se você está fraco no sonho, não está conseguindo expulsar o demônio, você precisa fechar alguma brecha, se fortalecer espiritualmente. O problema está na sua vida espiritual. Eu bato nos demônios, no sonho. Por quê? Eu tenho uma identidade. Eu gerei isso, eu quero que você gere isso. Quando vocês começaram comigo, vocês tinham medo de demônio. Hoje vocês oram com autoridade, sai, bate em retirada. Estava vendo hoje a pastora Fran orando. Eu falei, uau. Como é bom ser um exemplo, orando muito parecido comigo, eu fico, uau, glória a Deus, aleluia. Mas talvez não era assim no começo. Era uma oração, né? Vamos dizer assim, uma oração com medo de falar as coisas e o diabo vir. Só que quando você entende quem você é e quem é Jesus, o nome de Jesus, acabou para Satanás, ele perdeu. Então, queridos, se você não assistiu a Casa de Davi, assista. Tem uma hora ali naquela série que fala bem assim. Davi fala assim para o Jonathan, não é sobre quem eu sou, é sobre quem Deus é. Parece que eu sou o único que acredita naquilo que Deus, nas histórias que os nossos antepassados contam. Amém? Então vocês hoje oram com violência, oram com autoridade, e é só na oração da madrugada que você consegue pegar essa capa. Porque das 3, na verdade das 2:30 até as 4 horas, é o horário mais difícil de acordar, é o horário mais sacrificial, e é o horário da guerra mais pesada, onde potestade, principado, aonde os bruxos de mais alta patente estão fazendo todo tipo de feitiçaria, e aonde a maioria da humanidade está dormindo. Então é exatamente sobre isso que eu quero aqui trazer para vocês. Você precisa se posicionar. Você viu que você começou, talvez quando você se posiciona, a guerra na sua casa é grande, na sua mente é grande, mas depois que você começa a se alinhar, fechar as brechas, Satanás tem que bater em retirada, tem que sair. Aí você fica um leão, uma leoa. Eu só consigo fazer oração na madrugada porque eu lembro quando eu fui no Rio Grande do Sul, tem um tempo de qualidade lá com o meu apóstolo. E, na verdade, eu estava voltando de viagem e ele falou assim, você está debaixo da unção do leão. Qualquer pessoa que se levantar contra você, o Senhor vai abater. E você está numa unção contra a potestade, principado, governo das trevas. Então, eu só consegui estar à frente da madrugada, eu e o apóstolo, porque nós estamos debaixo dessa unção de leão. É uma unção de guerra. É unção, queridos, de conquista de território. Essa é a palavra certa. Unção de leão. O leão, ele não toma o território? Ele não fala, aqui é meu? A unção de leão é conquista de território. Só que o nosso território não é físico. As nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Cristo para destronar principado, potestade, governo das trevas, hostes malignas, trono da maldade. Jesus tem que ser o centro. Então, queridos, hoje eu quero que você desconstrua todo medo de, eu tenho medo do diabo, eu não fico falando essas coisas do jeito que vocês falam. E aí o diabo faz o que quiser de você. Ele faz o que quiser de você. Olha lá, ele tem medo de mim, ela tem medo de mim. Olha lá, tá com medo até de ligar a oração. Queridos, é o diabo que tem que ter medo de você. É o diabo que tem que fugir. É o diabo que fala, meu Deus, aquela labareda de fogo vai vir aqui no banco amanhã.
Não, eu vou ter que afastar aqui, ó, desse meu cavalo aqui, ó. Às vezes o demônio tá lá no atendente. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Eu quero que vocês entendam isso. Então chega, gente, de dar desculpa, chega de vitimismo. Talvez já era para você estar rompendo. Por que é alinhamento profético? Porque é para alinhar o que está desorganizado. E eu vou falar uma coisa para você. Só existe crescimento no reino, crescimento financeiro, crescimento emocional, quando nós organizamos as coisas. Colocamos as coisas no lugar. Deus só vai te usar de uma maneira poderosa quando você permitir que Ele te cure, Ele quebre o seu orgulho, Ele quebre as muralhas do seu orgulho, do seu ego. Enquanto você não se abrir ao Senhor, enquanto você não admitir as coisas, não tem como Deus entrar e te curar. Eu tive que viver uma cura poderosa, interior, para ser hoje quem eu sou. Mas eu falei, Deus me cura, eu não consegui essa cura em nenhum lugar. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você consegue admitir que você é? Então vamos sair desse lugar de desculpa, de coitadismo, de vitimismo. Já era para você estar pregando, já era para você estar rompendo, já era. E aí você está preocupado com o que o outro está fazendo. Você sabe por que você está preocupado com o que o outro está fazendo? Porque você está debaixo do espírito de vitimismo, de procrastinação. Você está com um atraso espiritual. Porque se você estivesse realmente centralizado na promessa, fazendo o que Deus te chamou, não dá tempo para olhar para a direita, para a esquerda, para ver se o irmão está bem, se não está. Só dá tempo, querido, de executar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tenho tempo nem de conseguir ver os testemunhos, porque quando eu estou vendo, eu já estou em outro projeto, eu já estou em outra coisa. É tão acelerado, é uma coisa atrás da outra, é uma rotina intensa. Quando eu vejo, já deu a noite, eu tenho que dormir. Queridos, eu durmo só 2, 3, 4 horas por noite. Quando eu consigo dormir depois do almoço, eu durmo umas 2 horinhas. Mas eu sei que por outro lado o Senhor me recompensa. Tem dia que eu durmo cedo, glória a Deus, mas como ontem, eu fui dormir muito tarde. Fui dormir ontem, era 00:30. E eu estou aqui com você. Então eu quero que você se posicione, sai desse lugar de vitimismo, de coitadismo. Então nós vamos entrar agora num tempo de cura interior e de cura física poderoso. E eu quero que você tome posse dessa unção. Talvez muitas coisas que estão acontecendo no seu físico estão atrelados à sua falta de identidade. Está atrelado ao lugar que você se enfiou porque você acreditou nas mentiras de Satanás. Muitas das enfermidades, elas não são naturais, genéticas. Elas foram instaladas por uma emoção que exacerbou, transbordou no nível da sua alma e ela veio pro teu físico. Então, nós vamos entrar numa campanha violenta de cura física e cura interior. E eu quero de verdade que você receba não só a cura, mas a unção também para orar por outras pessoas. Você vai ver quanta gente vai vomitar câncer nesse ciclo de oração que nós vamos fazer. Quanta gente, queridos, vai ser curado dos ossos. Amém? Então eu quero que desde já você se posicione. Comece a fazer o que Deus te chamou. Para de ficar se comparando. Comparação é um câncer que você coloca nos teus ossos todos os dias. Inveja, queridos. Inveja é falta de posicionamento, de fazer aquilo. Deus te chamou para fazer coisa grande, mas por causa do que você não faz, é procrastinador, você fica toda hora olhando para o outro, olhando para o ciclano, olhando para o fulano, enquanto já era para você estar fazendo. Já era talvez para você ter começado uma célula, uma reunião de mulheres. Por que você não começou? Por que é mais fácil criticar o irmão do que começar? Talvez arde algo, começar uma empresa financeira, você não faz e critica quem está prosperando. Será que não foi para um tempo como este que o Senhor te levantou? Então, queridos, alinhamento profético. Deus está limpando o que está sujo. Deus está alinhando o que está fora do lugar. Deus está curando as suas emoções. Deus está alinhando o seu casamento, o seu ministério, as suas emoções. Então, o que eu tomei para mim? Eu comecei o jejum com vocês. O que eu faço quando eu começo um propósito como esse? Eu limpo tudo, jogo fora o que não presta. Eu mesma organizo as coisas. Eu deixo tudo arrumado, cada cômodo, cada gaveta da minha casa. Então eu faço uma limpeza profunda, isso representa a minha alma. A alma é um reflexo, a minha casa é um reflexo da minha alma.
Então, coisas acumuladas são sentimentos acumulados, bloqueios, coisas que você não consegue se desfazer. É isso, queridos. Coisas estragadas são coisas mal resolvidas. Então, eu tenho uma unção de libertação muito forte. Eu sempre estou jogando coisa fora. Eu sempre estou limpando as coisas, eu estou tirando, eu estou doando aquilo que eu não uso. Eu não quero que nada fique acumulado. E outra, quando você é um acumulador, você é escasso, você é miserável, você retém as bênçãos do Senhor. Deus tem, às vezes, está preparado, está pronto, só para cair. Só que não vem porque você não libera o sujo, você não libera o estragado, você não libera o que não serve mais para você, para outra pessoa. Tem um espírito mulambo, tem um espírito de acumulação na sua casa, tem um espírito de procrastinação, tem um espírito de preguiça. Enquanto você não se posicionar, tem gente que fala assim, eu quero prosperar, mas você não tem força para trabalhar. É um preguiçoso, só quer dormir e comer, não vai prosperar nunca. Porque, queridos, prosperidade vem com posicionamento. Você não precisa trabalhar no pesado, porque para prosperar você precisa ter uma boa ideia e executar. Mas se você é preguiçoso, só gosta de dormir, só gosta de comer, só gosta de uma vida boêmia, eu sinto muito, você não prospera. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Só sai do lugar para viver na identidade genuína quando você fala, eu não aceito mais ficar nesse lugar. Me senti vítima, me senti um coitado. Não, eu carrego uma joia preciosa dentro de mim, é o Espírito Santo. Queridos, eu trabalho arduamente, eu sou próspera, mas eu trabalho, eu planejo. O apóstolo também trabalha, acorda cedo comigo. Ele está pegando de um lado, eu estou pegando do outro. Nós estamos orando junto, pensando junto. Trabalhamos para o ministério, meu ministério é próspero. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de unção, de pessoas, de avivamento. Ele é próspero pelo que ele carrega. Mas eu trabalho para isso com o meu esposo. Esse bebê é nosso, a Global Fire. E nós cuidamos bem, alimentamos bem esse bebê, que é a Global Fire. Como? Nutrindo com oração, orando pelos membros, orando pelas pessoas. Então o meu trabalho como pastora, o trabalho do apóstolo como pastor, tem sido feito todos os dias. Eu trago maná quentinho e fresco do céu para vocês. E não é só para quem é membro, é para todos. Porque o Senhor me convocou para estar nesse lugar. Então nós cuidamos com zelo, com carinho, com amor. Então, queridos, agora e se eu fosse acomodada? Não, vão receber uma palavra só lá no culto. Não, vai orar só quando a gente fizer uma campanha. Não, tem oração todo dia, mas também tem campanhas de 24/7. Campanhas, pré-eventos. Campanha, gente, e outra, nós não fazemos evento por objetivo financeiro, não. O nosso evento é para uma ativação. Queridos, nós carregamos o avivamento e nós cremos que nós estamos ativando uma geração para esse avivamento sobrenatural que vai acontecer sobre a terra. Então, por que eu estou falando isso para você? Eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. E todo dia eu acho que eu não estou fazendo o suficiente. Eu falo, Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso sair da zona de conforto. Por isso que eu tiro vocês da zona de conforto. Por que você não se posicionou ainda? Então, alinhamento profético eu preciso sair desse lugar. Eu preciso assumir a posição, pegar a espada e levantar, ir adiante. Tá se sentindo oprimido? Vai ungir sua casa, liga um louvor, para de murmurar, para de reclamar. Tá mal com o marido? Vai conversar, fala, olha, eu não tô me sentindo bem, senta aqui, vamos alinhar, me perdoa, pede perdão, alinha. Queridos, a gente tem que aprender a se comunicar, confrontar as coisas, não deixa o diabo entrar no seu relacionamento com o seu filho. Eu sinto que há um conflito com o meu filho, com a minha filha. Você já sentou para conversar? Fala, filho, por que você age assim? Deixa eu orar por você. Não, você só vai levando com a barriga. Queridos, você tem autoridade para confrontar. E confronto é você falar, sentar, olha, deixa eu te falar. Você não reparou que o diabo tem colocado a gente para brigar aqui em casa? A gente para fazer isso? Filho, você não reparou que o diabo tem colocado uma aspereza entre nós? Vamos expulsar ele agora? E vamos aqui dar um start no nosso relacionamento? Então, queridos, nós precisamos ter discernimento. Isso é sabedoria. Você ora, você jejua, sai desse lugar, começa a ter atitude de um sacerdote, de uma sacerdotisa, cheio do Espírito Santo.
Ora com o teu esposo em casa. Aí eu tô com uns pensamentos ruins contra meu marido. A esposa, meu marido tá me agoniando. Ele fica me implicando. Vem cá, marido, vem cá, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, todo impedimento, tudo aquilo que tenta atrapalhar meu casamento, eu expulso agora. Seu esposo é jugo desigual, ora com ele, senta com ele, vem cá, vou fazer uma oração pelo nosso casamento. Começa a guerrear, queridos, começa a ser intencional. Seu esposo saiu, ora na tua casa, fala: todo demônio do vício, da mentira que ronda meu marido, todo demônio da ignorância, da violência, sai agora. Eu tomei a espada na mão, a tocha na outra. Satanás, aqui dentro dessa casa você não reina. Quem reina é o Senhor Jesus. E se o meu esposo está carregado, quando ele cruzar o cercado de fogo, o demônio que acompanha ele tem que ficar para o lado de fora, porque aqui só a glória, porque aqui só a presença, porque aqui somente a atmosfera celestial do céu. Acabou, queridos. Você, minha querida, você, meu querido, talvez não está vivendo a promessa porque você não exercita a sua autoridade. Me sinto oprimido, atacado. Põe a armadura de Deus, fecha a brecha, para de fofocar, para de falar mal dos outros. Aí o diabo entra mesmo. Você ora de madrugada, mas daqui a pouco, 9 da manhã, você já tá lá com a sua vizinha falando mal do ciclano, do beltrano. Tá lá olhando o Instagram com inveja. Falando, não merece isso aqui não, eu que tinha que estar vendo isso. Por que o diabo entra na sua vida? Porque você abre a brecha. Porque você abre a brecha, porque você está distraído com umas coisas erradas. Por que você não distrai com oração, distrai com comunhão, distrai escutando testemunho? Queridos, eu escuto testemunho o dia inteiro, para minha fé ficar uau! Para que quando eu precisar orar por uma cura, não haja esforço, seja curado em nome de... Você já viu que a minha oração é a mais simples de todas quando é em relação à cura? Porque a minha fé já está no nível que eu preciso. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor sabe o que essa... Eu falo, nem me fala o que você precisa, vamos lá. Em nome de Jesus, o Senhor sabe o que essa pessoa precisa. Eu ministro cura agora, completa. Eu assisto testemunho, eu leio a palavra o suficiente para minha fé andar em alto nível, para não precisar fazer uma oração, orar por isso, orar por aquilo, acabou. Eu sei que é o nome de Jesus que faz e acabou. Então eu quero que você entre para esse lugar de resistir à perseguição, de se posicionar verdadeiramente como filho, como filha do Deus Altíssimo. Olha, eu vou dar uma dica poderosa para você. Existem muitos versículos que falam quem nós somos na presença de Deus. Amém? Eu li um versículo para você essa madrugada, que eu até coloquei ele aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho ele extremamente poderoso e eu gosto muito de declarar ele todos os dias. Coloca versículos como esse na sua geladeira, no espelho do seu banheiro, e nos lugares que você sempre está ali, na tua cozinha, talvez ali em cima do móvel. Coloca ali com durex. Por exemplo, quando você vê o versículo, você declara ele. Por exemplo, Lucas 10:19 é um versículo poderoso para você entender a sua autoridade. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo, não é só sobre alguns, sobre todo poder do inimigo. Coloca versículos dizendo, né? Eu também falei para vocês, né? Por exemplo, Salmos 91, 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Coloca no espelho do seu banheiro, toda vez que você vê, faz um exercício de declarar, porque você vai orar a palavra de Deus. E aí você vai adquirir uma mentalidade forte. A palavra de Deus, ela é viva, ela fica escrita dentro do nosso DNA espiritual. E aí Satanás não dá conta de te pegar. Satanás não dá conta. Você bate no demônio até no sonho. O sonho é um lugar, é um ambiente espiritual. E se você estiver fraco espiritualmente, você fica sem força, você quer correr, não consegue, vai expulsar o demônio, desfalece. Então, o que mostra para nós que nós estamos fortes espiritualmente? Quando no sonho nós expulsamos o demônio, bate no demônio, massacra o demônio. É exatamente isso. Então eu quero, por que eu me tornei essa pessoa? Porque eu não aceito viver nenhuma mentira de Satanás. Eu não aceito ficar olhando coisa negativa, coisa mal, coisas, essas coiseiras. Eu gosto de ver o quê? Testemunho. Eu assisto muito testemunho. Testemunho do que Deus fez. Testemunho do que Deus está fazendo. Amém? Então essa é a chave. Eleva o seu nível de fé. Tá à toa? Escuta um testemunho, presta atenção. Vai escutar um livro de edificação. Eu tenho preguiça de ler também. Não é que eu tenho preguiça, eu tenho falta de paciência, porque a minha mente é muito acelerada na medida da minha leitura. Então o que eu faço? Eu boto um áudio, boto lá no 1.5, no 2, e eu consigo escutar um livro.
Amém? Eu sou acelerada, eu escuto as coisas de forma acelerada. Então faça isso. Em vez de se distrair com a vida do cicrano, perder tempo falando lá, sua amiga só vem na sua casa para te distrair. Cresce, porque, queridos, é só assim que nós vamos crescer. Amém? Então, reveste da armadura de Deus todo dia, pega a espada na mão direita, a tocha na mão esquerda e fala: Satanás, eu sou um filho, uma filha ungido, cheio do Espírito Santo. A minha armadura é de fogo. Eu tenho patente porque eu oro de madrugada. Você sabe por que muitos demônios até te obedecem, mas não saem? Porque para algumas castas você tem que ter um nível de autoridade. E você vai perceber que quem ora de madrugada adquire autoridade para expulsar esse nível de legião. É fato. É uma questão de adquirir autoridade. É o nível de autoridade, é o nível de preço que você paga contra o reino das trevas. Talvez você tenha uma autoridade incrível para manifestar sinais e maravilhas, ou para ministrar cura, mas contra demônio parece que o trem não vai. Talvez é falta de jejum e de oração. Amém? É isso que eu tinha para falar para vocês. Se você não fez sua inscrição para a conferência, faça, amém, o mais rápido possível. Ontem nós tivemos um boom nas vendas, um boom nas inscrições. Nós estamos preparando algo sobrenatural para vocês. Vai estar conosco a Juliana Nogueira, a Michele do Pandeiro. Nós vamos fritar demais. Se prepare, vai ser uma festa muito grande, muito linda. Tem muita coisa linda. Vai ter tenda profética para você também. Vai ter tenda profética todos os dias, ok? As meninas já estão preparando a tenda profética. Vai ter ministração de cura física. Vai ter uma palavra profética poderosa. Então se prepare, porque o que eu estou preparando eu nunca ministrei em nenhum outro lugar, tá? Debaixo de uma nova revelação, de uma palavra linda do Senhor, ok? Então se prepare, as orações da madrugada serão tremendas, amém? Então eu quero que você se prepare. Então aumenta o odre. O jejum tá fácil? Aperta o jejum. Ah, tá muito fácil, das 6 a 1 hora sem comer. Então uma janela de oração, meu querido. Para de falar que tá fácil, reage, faz alguma coisa. Se falar que tá fácil não muda nada, reage, amém? Glória a Deus. Um beijo grandão no seu coração, que Jesus te abençoe poderosamente, tá? Que dia que é hoje, Gustavo? Segunda? Isso. Você que é membro da Global, hoje tem um culto poderoso, profético e avassalador com a nossa pastora Letícia, amém? E para quem não é membro, só sexta-feira você consegue entrar no culto, que é para todos, que também vai ser poderoso, vai ser avassalador. Se prepare, vai ser comigo, né? Sexta-feira o culto vai ser comigo, tá? Um beijo no seu coração, um dia abençoado, profético, avassalador na presença do Altíssimo.